É outro fenômeno que tinha aí, que também não tinha nenhuma explicação aí no final do século XIX, é o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico, né, ele foi descoberto aí por Hertz em 1887 e foi completamente estudado também por Hertz, né? Então Hertz, ele fez todos os estudos, né, sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, né, é um fenômeno bastante interessante, porque é o seguinte, né, quando uma superfície metálica, quando um determinado metal, né, essa superfície ela é bem polida, fica bem limpinha, bem polida, né, quando uma luz eletromagnética, uma radiação eletromagnética, luz, portanto, incide na superfície desse metal, né, há a emissão de elétrons, né, os elétrons são ejetados. E uma série de características, né, do efeito fotoelétrico que Hertz descobriu na época, né, em que eu vou elucidar aqui agora, são as características desse fenômeno, né? Por exemplo, né, algumas das observações que Hertz fez na época são, por exemplo, né, que, vamos lá, né, os elétrons só são emitidos se a radiação incidente tiver uma frequência mínima, vamos chamar aqui de Ni0, né? Quer dizer, acima dessa frequência mínima, há emissão de elétrons. Quando a luz bate na superfície metálica, né, há a ejeção de elétrons, né? E quanto maior a frequência for em relação a essa frequência mínima, né, maior será a velocidade com que os elétrons são emitidos, né? Essa frequência mínima, ela depende do metal, né? Cada metal tem uma frequência mínima característica, né? A energia cinética dos elétrons emitidos, né, ela aumenta linearmente com a frequência da radiação. É outra observação feita por Hertz aí, né? E a energia cinética dos elétrons, né, não depende da intensidade da luz, mas somente da frequência. E a quantidade de elétrons emitidos é proporcional à intensidade da radiação luminosa, né? Outra observação é: não há intervalo de tempo significativo entre a radiação incidente e os elétrons ejetados, né? E a direção em que os elétrons são ejetados depende da direção da radiação incidente, né? Então, essas são as principais observações feitas por Hertz aí. Eu vou aqui agora fazer uma simulação, né, para que fique melhor assim, evidenciado todas essas características aí que o Hertz observou, né? Então, tem um applet aqui, né, da Universidade da Califórnia, né, que dá para a gente ver aqui. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, né, o sódio, né? Aqui tem aqui nessa simulação nós temos o sódio, temos o zinco, tem o cobre, tem a platina, tem o cálcio, tem a magnésio. Então aqui a gente tem aí 6 metais diferentes que a gente pode simular, né? Então eu vou começar aqui a simulação. No caso do sódio, olha, então a luz, né, tá incidindo. Vou começar com uma intensidade bastante baixa, né? Então essa aqui nós temos uma luz aí de 400 namômetro, frequência que da radiação incidente na superfície do metal, em torno de 400 namômetros, né? Tá na faixa 400 namômetros, né? Já pega aí na faixa do, né? Esse roxo aqui, que é a cor dos arco-íris, né? Então a gente observa aqui que os elétrons são emitidos aqui com uma certa velocidade, né? Então aqui eu tenho uma pilha, né, para criar uma diferença de potencial. Os elétrons, né, a luz incide então nessa superfície metálica aqui, que é completamente polida, tá limpinha, né? Tem um metal aqui, né? Isso aqui é o metal que está nessa parte aqui, né? E então quando a luz bate, há emissão de elétron. Agora, se eu aumento a intensidade da luz, o que acontece? Aumenta a quantidade de elétrons que são ejetados, mas a velocidade dos elétrons continua a mesma, né? Não há alteração aí da velocidade dos elétrons, né? Se eu aumento a intensidade da luz, né? Mas por outro lado, se eu, né, aumento a frequência, olha o que acontece. Os elétrons, eles ficam mais rápido. Vou diminuir aqui a intensidade da luz, né? Aqui esse gráficozinho aqui, né, é um gráfico que está mostrando aí, né, a corrente elétrica aqui em função da voltagem, né? E também se eu aumento a voltagem, tá certo? Eu aumento a velocidade dos elétrons, mas eu vou deixar uma voltagem bem pequena, né? Aí de zero, deixar uma voltagem aqui em torno de zero, né, para ficar melhor, para a gente evidenciar melhor esse fenômeno aí, né? Eu vou baixar aqui a intensidade, tá certo?
né, para ficar melhor visão. Então, no caso do cobre, ele está emitindo, né? Se aumenta a frequência da luz, tá vendo? Olha, aumenta aí, né? Os elétrons saem com maior velocidade, né? Então, a velocidade dos elétrons aumenta com o aumento da frequência da luz, né? Mas não a quantidade, né? A quantidade de elétrons emitidos continua, né, praticamente a mesma. Por outro lado, né, se eu tiver uma frequência abaixo da frequência mínima, né? Aqui no caso, vamos colocar a frequência mínima, né? Aqui, tá, né? Aqui na faixa do verde, né? Do comprimento de onda aí de 535 nanômetros, né? Ainda está emitindo ainda, né? Um pouquinho. Eu vejo que, né? Que à medida que eu diminuo a frequência, ou seja, aumento o comprimento de onda, portanto diminui a frequência, né, os elétrons saem com velocidade muito pequenininhas, praticamente saem da superfície né, dessa placa metálica aqui. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui, né, 563 nanômetros, ainda não há emissão, né, voltar um pouquinho mais, 552 nanômetros, também não há emissão ainda de elétron, né, 543 nanômetros, também ainda não há emissão, vamos voltar um pouquinho mais aqui, 530 nanômetros, né, olha, 508 nanômetros, a gente já está vendo aqui a emissão, mas os elétrons saem extremamente lento, né? Extremamente lento, né? Praticamente só sai, mas tem aí alguma velocidade, né? E se aumentar a intensidade aqui, olha, tá certo? Aumentei a intensidade, eu aumento o número de elétrons que são ejetados da superfície do metal, mas eu não aumento a velocidade dos elétrons, né? Por outro lado, ou diminuir aqui a intensidade, né? Vou diminuir aqui a intensidade e vou, né, aumentar a frequência. Vou colocar aqui na faixa do ultravioleta. Olha, quando aumenta a frequência, veja só, os elétrons aumentam a velocidade, né? Então a velocidade dos elétrons está relacionada com a frequência. E existe uma frequência mínima para que haja a emissão de elétrons, né? Por exemplo, aqui na faixa do amarelo, né, não há emissão de elétrons, né? Aqui são só os elétrons que estão viajando nessa direção, então aqui não tem emissão de elétrons, né? Então isso é um fenômeno bastante interessante, porque do ponto de vista clássico, não existe motivo, né, para que esse metal, né, vá absorvendo a energia da radiação luminosa e depois de muito tempo, talvez passando aí um século, sei lá, uma quantidade imensa de tempo aí, né, essa superfície metálica teria energia suficiente para começar a emitir elétrons, né? Lembra, só quero lembrar aqui, né, que na época o que predominava aqui era o modelo, né, o modelo de JJ Thomson do átomo, né, que é o modelo do pudim de passas, tá certo? Então, o que nós temos aqui, eu vou colocar aqui vou preencher esse quadrado aqui, vou preencher aqui esse quadrado de amarelo, né, e aqui eu vou colocar aqui no meio, né, os elétrons, tá certo? Então, os elétrons estariam aqui, né? A forma dos elétrons, né? A gente não sabia na época, né? Mas são partículas, né? Tá certo? Desse jeito aqui, né? E essas partículas, elas estariam incrustadas, né? Então, essas partículas seriam negativas, já se conhecia, né? JJ Thomson demonstrou isso, usando aí a ampola de Crook, né? Então, essas partículas são negativas, tá certo? E essa massa amarela seria, né, a parte positiva. E seria a matéria, acreditava-se que a matéria naquela época era contínua, né? Então essa parte aí seria positiva, vou colocar de verdinho. Então toda essa parte não ficou muito legal. Deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Vou pegar aqui esse azul aqui, né? Então toda essa parte aqui, olha, essa parte amarela, ela é positiva, né? Então nós temos uma massa, uma passa, né? Positiva e incrustado nessa pasta nós temos aí, né, os elétrons que são negativos, tá certo? Esse é o modelo, né? Então, por esse modelo aqui, né, vamos supor que esse aqui fosse o sódio, por exemplo, né, o sódio. Então, por esse modelo aqui, não tem que ter mais aqui, vamos colocar um sódio metálico assim, né? Então, por esse modelo, né, nós temos que essa parte positiva, né, contrabalança-se com as cargas negativas que, como um todo, a matéria seria neutra. Esse é o modelo que predominava na época, né, o modelo do JJ Thomson, né?
Então esse aqui poderia ir recebendo luz aí durante um tempo bastante longo, e o metal iria acumulando essa energia e depois de algum tempo poderia começar a emitir elétrons. Mas não é isso que nós vimos aqui na simulação, né? Existe uma frequência mínima para que haja a emissão de elétrons, né? Então, mas em 1905, né? 1905, né? O jovem Einstein, né? Foi um ano aí de ouro, tal, né? Para o Einstein, ele publicou 5 artigos nesse ano, 1905. Então, em 1905, um dos artigos que ele publicou foi exatamente sobre o efeito fotoelétrico, né? Então, do ponto de vista clássico, né? O que nós temos? Do ponto de vista clássico, nós temos o seguinte: ó, a energia total do sistema, né? Ela é feita de energia cinética, mv ao quadrado, mais uma certa energia potencial, que nós vamos chamar aqui de W, né? Comumente chamada de W, que aqui ela é chamada de, né? Vamos dar um nome aqui, vamos chamar isso aqui de função trabalho, né? Então a função trabalho, né, é a energia necessária para retirar o elétron que está preso dentro dessa massa aqui, né? Eu vou precisar de uma energia. Agora, o excedente da energia transforma-se em velocidade, né? Só que esta é uma equação clássica, né? Uma equação clássica. E essa equação clássica não consegue explicar todos aqueles fenômenos ali. Por exemplo, não se observa, né, um delay entre a incidência da luz, né, um atraso entre a incidência da luz e a ejeção de elétrons. Do ponto de vista clássico, poderia muito bem, né, a superfície metálica ser iluminada aí durante muito tempo, só depois que o metal adquirisse energia suficiente, começaria então a emitir elétrons, né? Mas não se observa isso, né? Quando a luz bate na superfície do metal, há emissão instantânea de elétrons, né? E, quer dizer, não existe um atraso entre a incidência da luz e a emissão de elétrons. E isso não faz sentido do ponto de vista clássico, e essa equação não consegue explicar esse fenômeno aí. A outra coisa também é a existência de uma frequência mínima, né? Uma frequência mínima para que haja a emissão dos elétrons, né? Não faz sentido também do ponto de vista clássico, né? A outra observação também, né, é o aumento da velocidade com a frequência, né? Ou seja, vou colocar aqui, fazer um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui seria a frequência mínima, né? A frequência mínima, chamando de zero aqui, tá certo? Vamos colocar a frequência aqui, né? E aqui eu vou colocar aqui energia cinética, né? Energia cinética do elétron. Ou seja, essa é a frequência mínima, né? Se a luz que incide no metal, depende do metal, é claro, se a frequência mínima, né, é dependente do metal. Se a luz incidente no metal tiver uma frequência mínima, tá certo, necessária, então, a partir daí a emissão de elétron. Agora, se a frequência for, né, sei lá, uma frequência ali maior, o que vai acontecer, né? Vai acontecer uma emissão de elétrons que vai sair com uma velocidade bem maior, né? É a energia cinética, porque a energia cinética ela é diretamente proporcional à velocidade, né? Então a energia cinética aqui, tá vendo? A energia cinética aqui, ela vai ser bem, né? Bem maior, tá certo? Então quanto maior for a frequência, maior é a energia cinética com que os elétrons saem, mas tem que ter uma frequência mínima. Então, do ponto de vista clássico, né, não existe motivo, né, para que essas coisas aconteçam. E na época, 1887, quando o Hertz estudou tudo isso aqui, né, esse era um fenômeno realmente que a física clássica, né, do eletromagnetismo, da termodinâmica, da mecânica de Newton não conseguia, né, explicar muito bem esse fenômeno aí. Então, o que o Einstein propõe? O Einstein propõe o seguinte: olha, eu vou pegar aqui, vou escrever novamente aqui essa formulazinha, então a forma clássica, né, seria meio de mv ao quadrado mais aqui, né? Então ele propõe o seguinte: olha, vamos supor que a energia da onda, né, da onda eletromagnética, né, vamos fazer um desenho aqui da onda eletromagnética, e eu vou desenhar aqui só o campo elétrico, tá certo? Então, vamos aqui uma coisa mais ou menos desse jeito aqui, né? Onda eletromagnética, então esse aqui é o campo elétrico, né? Essa parte aqui, o sinal do campo elétrico é positivo, né?
positivo, aqui ele é negativo, né? Campo elétrico negativo. Então ele é oscilante, tem uma frequência de oscilação, né? Nós até já vimos isso aí em outros vídeos anteriores, né? Então aqui uma coisa desse jeito aqui, só por completeza eu vou, né? Então esse aqui é só o campo elétrico, é perpendicular a esse campo elétrico aqui eu tenho o campo magnético, né? O campo magnético ele né, tá aqui mais ou menos aqui nesse formato aqui, né? Eu vou aí, campo magnético, né? Aí o campo magnético aqui, tá certo? Vou fazer um desenho legal aqui. Então o campo magnético, tá certo? Ele é perpendicular ao campo elétrico. Aí, perpendicular ao campo elétrico, né? O interessante é assim, né, que é onde o campo elétrico é máximo, o campo magnético também é máximo, né? Quando o campo elétrico é mínimo, o campo magnético também ele é mínimo. Então isso aqui é uma representação esquemática, né, de uma onda eletromagnética, né, com o campo elétrico, que é o branco, né, e esse aqui que é o campo magnético. Vou apresentar aqui por B, é um vetor, né, e aqui é o campo elétrico, tá certo? Campo elétrico. Então, isso aqui é uma onda eletromagnética, né? Então, o que o Einstein acreditava, devido a Huygens, né, principalmente, né, que as ondas eletromagnéticas são ondas, tá certo? Né? Fenômeno da difração, tal, aí tem toda uma construção aí que vai mostrando aí ao longo da história, né, que as ondas eletromagnéticas, né, elas são ondas, né? Embora Newton, em torno de 1640, pensava que as ondas, a luz, né, fosse formada por partículas, né? E, aliás, essa visão de Newton, ela permaneceu durante muito tempo, porque Newton era o todo-poderoso da ciência na época, né? Mas Huygens, né, mais tarde, tinha sua visão que a luz era uma onda eletromagnética e mais tarde ficou demonstrado realmente, né, principalmente o experimento de Young, da difração, que a luz é realmente um fenômeno, né, um fenômeno eletromagnético, né, é um fenômeno ondulatório, né, um fenômeno ondulatório, tá certo? Então tinha essa briga aí, mas aqui, o que o Einstein vai fazer? Ele vai, né, no lugar da energia clássica, né, ele vai supor que essa energia seja dada por Hν, né? Então eu vou colocar aqui numa cor diferente, né, que essa energia seja dada por Hν. Isso aqui é a constante de Planck, isso aqui é a frequência de oscilação. Ou seja, a energia da onda, né, da onda eletromagnética, ela é diretamente proporcional à frequência de oscilação da onda eletromagnética, né? Então, aquela mesma formulazinha que o Planck usou lá para resolver o problema da radiação do corpo negro, né? O Einstein retoma aquela ideia e supõe que isso aqui, né, que a energia de uma onda eletromagnética também seja proporcional à frequência de oscilação da onda eletromagnética, né? Essa é uma ideia. Então, esse foi o primeiro postulado que o Einstein propôs, né? Que a onda eletromagnética, né, tivesse energia que fosse proporcional à frequência de oscilação. Agora, o segundo postulado que o Einstein supôs foi o seguinte, né? É que, na verdade, as ondas eletromagnéticas elas são compostas por partículas, né? Partículas, ou seja, são quantizadas, né? A energia das ondas eletromagnéticas elas vêm em pacotes, né? Em pacotinhos de energia. Não exatamente desse jeito, que seria uma coisa assim, né? Tá. Então a onda seria, né, pacotinhos de energia. Esses pacotinhos de energia, mais tarde, né, bem depois, ficou conhecido como fóton. Tá certo? Cada um desses paquetinhos aqui ficou conhecido depois como fóton, né? Então, o que é um fóton? Um fóton é uma partícula de luz. Então, a energia eletromagnética é quantizada, né? Vem em pacotes discretos de energia e a energia é dada pela frequência, né? Que é a frequência que é aquela mesma lá do Einstein, né? É aquela mesma lá do Planck, lá, né? Hν. Esse aqui é a constante de Planck, tá certo? Essa aqui é a constante de Planck, né? Muito bem, então, usando aí esses dois postulados, né, quais são eles? Os dois postulados é que a energia das ondas eletromagnéticas, né,
é diretamente proporcional à frequência, né, de vibração dessas ondas eletromagnéticas, e a constante de Planck, né, é a constante de proporcionalidade, né? E o segundo é que a energia das ondas eletromagnéticas, elas são quantizadas, ou seja, elas vêm em pacotinhos de energia, né? Então essa é o segundo postulado dele. Então, no lugar da energia clássica, né, esse aqui é a energia clássica. Então, no lugar da energia clássica, eu vou substituir esse aqui por Hν, tá certo? E aí a minha formulazinha, né, ela ficaria assim, olha, tá, né? Então, de acordo com essa formulação aí de Einstein, né, quando a partícula sai da superfície com velocidade zero, ela só sai da partícula, né, só sai da superfície, tá certo? Vamos voltar aqui a simulação aqui rapidinho, né? Vamos começar aqui, né? Então, eu vou achar aqui essa frequência mínima, segundo o Einstein, né, ali, tá? Bem, né? Aqui não dá bem para... Aí, está saindo aí com velocidade bem baixinha, né? Então tem que ser uma frequência um pouco menor, né? Uma frequência um pouco menor. Tá certo aqui já não, começando o verde aí. Aí, então é bem, né? Ou seja, quando a luz sai só com velocidade praticamente zero, tá certo? O que acontece, né? Eu colocar isso aqui como zero, né, a velocidade como zero, então nós fica assim, olha, eu vou ter a frequência mínima, que é a energia necessária para me retirar, tá certo? Para retirar, né, o elétron que está preso no metal, né? Então eu posso até calcular agora essa frequência mínima com essa ideia aí do Einstein. Então, essa frequência mínima, que eu estou chamando de zero, aqui nessa parte aqui, né? Ela vai ser, então, a energia necessária para retirar o elétron que está preso na superfície do metal, dividido pela constante de Planck. Então, aqui eu consigo calcular qual é a energia mínima necessária para retirar o elétron, né, que está preso na superfície do metal, que é a frequência mínima, que é exatamente isso aqui. Quando a energia cinética do elétron ela fica igual a zero, né? Lembrando que a energia cinética é diretamente proporcional à velocidade, então energia cinética zero significa velocidade zero aqui, né? Agora, se a frequência, né, se a frequência for maior que essa frequência mínima, tá certo? Aí então nós vamos ter essa, né, vai valer essa formulazinha aqui, ou seja, né, aí a energia, no caso, né, cinética, vai ser então, olha, né, diretamente proporcional, né, à velocidade, que é a função trabalho, né? Então, a energia cinética vai ser diretamente proporcional, né? Vou colocar aqui, aí, vai proporcional à frequência, né? Essa diferença da frequência aí. Então, quanto maior for a frequência, veja que ela cresce linearmente, né? Ela vai crescer linearmente. Então, quanto maior for a frequência, maior vai ser a velocidade com que os elétrons vão saindo, né? Então, a energia cinética vai ficando aí, a energia cinética vai crescer linearmente, né? Eu posso colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui que eu vou aproveitar aquela fórmula ali, tá certo? Pronto. Então, a energia cinética aqui, né? Eu vou colocar como Hν, né? Aqui eu vou chamar isso aqui só de energia cinética, esse termo aqui. E esse aqui, essa energia, essa função trabalho vai ser Hν0, né? Então daqui nós tiramos então que a energia cinética, né, ela vai ser igual a H, né, Ni, colocando a constante de Planck em evidência, Ni menos Ni0, né? Ou seja, fica exatamente uma coisa linear, né, que é observado aqui, tá certo? Que é observado aqui experimentalmente, né, um desenvolvimento linear. Ou seja, né, com essa pequena suposição aí de Einstein, com esses dois postuladinhos que ele fez aí, ele conseguiu explicar muito bem o fenômeno, né, fotoelétrico, tá certo? E por o Einstein recebeu um prêmio Nobel exatamente por essa explicação aí, ao contrário do que você pensa, e muitos aí, né, o Einstein recebeu o prêmio Nobel pela teoria da relatividade geral, né, que
bastante complexo e bastante interessante, e cada dia se prova cada vez mais verdadeira, né? Mas ele recebeu um prêmio Nobel exatamente por esse, né, por esse efeito fotoelétrico, né? E é um dos das descobertas científicas, das descobertas de Einstein, digamos assim, né? Que tem maior impacto aí no PIB, né? Que mais gerou de desenvolvimento econômico aí, né? Uma eletrônica, etc. Esse é o efeito fotoelétrico de Einstein, né? Mas aqui nós estamos falando em duas coisas. Nós estamos falando que a luz, né, ela vem em pacotes, tá certo? Que a luz ela vem em pacotinhos, né, chamada fótons. E esses pacotinhos são discretos, ou seja, um elétron, outro postulado de Einstein, o elétron recebe um pacotinho de luz de uma única vez, né? Esses fótons eles são indivisíveis. Ou o elétron recebe um pacotinho ou ele não recebe nada. E que a energia de cada um desses pacotinhos aí, né, é dada por, tá certo? Por Hν, ou seja, a energia é discreta, né? E o fóton ele é indivisível. Então, em vez das coisas melhorar depois, né, da fórmula dos postulados de Max Planck, né, as coisas acabaram piorando um pouco mais, né? Porque Planck ele quantizou a energia dos osciladores, né? Que a energia dos osciladores eram discretas, que é postulado que nós vimos aí no vídeo anterior. E agora o Einstein, em 1905, ele usa a mesma ideia da quantização da energia, né, para explicar um fenômeno que não havia explicação aí no final do século XIX da física clássica, né? Então a coisa está se complicando e cada vez indo mais na direção da quantização da energia, né? Então, um outro fenômeno que nós vamos estudar no próximo vídeo, né, são as raias espectrais, né, do átomo de hidrogênio, né, outro fenômeno também que envolve aí, né, a quantização da energia.